que é o capítulo último de uma obra que pretendemos concluir ainda esse ano de 2019. A respeito da crucificação de Jesus. O fato foi narrado pelos evangelistas. Quem estava ali e que influenciou as escrituras evangélicas? João, Maria e algumas mulheres da família de Jesus, que certamente repassaram para os evangelistas, Lucas, Marcos, Mateus, essas informações do que aconteceu no Calvário. Existem algumas interpretações. Preferimos ficar com as interpretações dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vejamos. Antes de começar a fazer uma análise do texto, eu quero explicar um pouco aqui a respeito da física. Adriana, você podia sentar aqui? Está fazendo falta aqui. Senta ali, você faz falta. Vamos analisar um pouco como funciona a física. Corrente elétrica. Imaginemos uma corrente elétrica circulando num fio elétrico. E no meio do fio tem uma bobina, que normalmente se chama solenoide. Quando a corrente elétrica passa num sentido, percorre aquela bobina, ela gera um campo denominado campo eletromagnético. Se nós invertermos a polaridade dessa corrente, cortou aqui, cortou a tensão, agora a corrente vai circular no sentido oposto. Quando ela começa a circular, ela vai encontrar uma resistência proveniente do campo magnético inicial, que foi gerado pelo sentido oposto da corrente elétrica. A essa oposição, os físicos chamam de força contra-eletromotriz. Então, o primeiro conceito seria esse. Quando a corrente circula por um equipamento eletrônico, ela vai gerar ali um campo eletromagnético. E se inverter a polaridade dessa corrente, ela vai encontrar inicialmente, só inicialmente, uma resistência, um campo eletromagnético que se oporá ou estará em oposição a essa nova corrente. Muito bem. Então, agora nós sabemos o que é campo eletromagnético e força contra-eletromotriz. Muito bem. Agora vamos falar um outro termo, esterese eletromagnética, ou esterese com H, magnética. O que é isso? O que é esterese eletromagnética? Quando nós colocamos um cabo de força para ligar um som, o som está tocando. Quando nós cortamos a corrente elétrica, ou seja, cortamos a tensão, porque a tensão em volts que gera a corrente, que é dada em ampere. Quando nós cortamos a corrente, o aparelho ainda continua, entre aspas, ligado. Ele não se desliga imediatamente ao corte da corrente.
ele não se desliga imediatamente ao corte da corrente. Então, aquela corrente que está circulando no aparelho eletrônico ou elétrico, depois que ela foi cortada, essa corrente é o que nós chamamos de esterese eletromagnética. É um termo pouco usado, mas no mundo da eletrônica é muito usado isso. Para os engenheiros, os técnicos em eletrônica ou em elétrica, os físicos, esses termos são bem comuns. Muito bem. Então, queríamos inicialmente falar sobre isso. Então, todo mundo vai lembrar que quando se corta o cabo de força, ali continua circulando algum tipo de corrente. Muito bem. Eu vou começar a interpretar essa passagem a partir daqui. Foi o que aconteceu com o desligamento do Espírito Jesus naquele momento. Jesus era portador de grande energia espiritual, de grande energia eletromagnética, poderoso. Tanto que para que ele pudesse desencarnar, o tempo teve que escurecer. Jesus nasceu numa noite e teria que desencarnar numa noite, mesmo sendo dia, mesmo sendo meio-dia. No caso, 3 horas da tarde. Então, quando ele desencarnou, o tempo fechou. Não adianta estudarmos se houve um eclipse. Não houve eclipse. A história não registra. Naquela época da Páscoa, não existia eclipse. Não há comprovação sobre isso. O que houve foi um fenômeno espiritual que fez com que o Sol desaparecesse, ou seja, fosse coberto por nuvens e o tempo fechou. O Evangelho não fala, mas é provável que tenha havido forte tempestade. Assistindo aquele filme Ben-Hur, hollywoodiano, ao final o diretor foi muito feliz quando, no momento da crucificação, ele fecha o filme com a tempestade. Ele foi muito feliz, inspirado, porque é provável que tenha havido uma tempestade. O tempo fechou. Deveria existir condições propícias da natureza para que aquela força poderosa pudesse sair desse planeta. Desencarnar. E foi o que aconteceu. Só que, ao sair do corpo, gerou o quê? Uma corrente poderosa, semelhante a uma corrente elétrica, ferindo o sistema eletromagnético da Terra. Porque a Terra é um corpo estelar composto de grande magnetismo, de gigantesco magnetismo. Só que o poder magnético de Jesus é muito maior do que o poder magnético da Terra. Se ele foi preparado para vir a esse planeta, reduzindo a sua energia espiritual, também existiu ali um preparo para que ele saísse daqui. Mesmo ele tendo o controle de tudo. E isso, para que isso acontecesse, ele precisou que os seus mensageiros estivessem presentes para que pudessem cuidar da natureza. Por exemplo, fechar o tempo. E nós sabemos que os espíritos interferem na vida natural, nos fenômenos naturais. E sabemos que Jesus tinha poder sobre os elementos naturais.
por exemplo, de provocar tempestade e de aplacar tempestade. Numa das viagens, os seus discípulos disseram: Senhor, não quer que a gente faça com que um raio incida sobre essa cidade, numa cidade que ele foi mal recebido? E o Senhor disse: não, veja o poder. Então, quando o Espírito saiu daquele corpo, quando ele disse a 7ª declaração do Cristo na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou eu me entrego em espírito. Foi a última declaração dele na cruz. Fechou. Foi a 7ª declaração. Então, quando ele fez isso, e o evangelista fala, ele expirou, ali saiu uma poderosa força eletromagnética que foi muito bem controlada para não destruir o planeta. É como se fosse uma força de algumas bombas atômicas. O poder espiritual desse espírito corresponde, não temos noção, a muitas bombas atômicas. Só que bomba atômica atinge só determinada região. Estamos falando de um poder que poderia desestruturar, fazer com que esse planeta desaparecesse da órbita solar. Então, todo o cuidado foi feito, foi tomado. Porque o poder desse espírito, desses anjos, os poderes deles, são poderes atômicos. Não foi um terremotozinho qualquer. Não foi uma pedra que caiu. Foi um cuidado todo elaborado para que ele saísse e não destruísse a terra. Mesmo assim, a esterese magnética, a energia ficou. Ao sair, ele encontrou resistência dos polos da terra. E os evangelistas dizem, e teve terremoto, a terra tremeu, e os espíritos ressuscitaram, saíram dos túmulos. Claro que não foi assim. Os espíritos apareceram. Não existiu ressurreição, mas o aparecimento de espíritos que estavam ali, tomaram a cidade de Jerusalém. A Jerusalém ficou habitada temporariamente por milhares de espíritos que estavam dando sustentação à saída do Cristo. E aí ele saiu e gerou terremoto, e gerou tempestades, e os espíritos apareceram. E aí diz também que o véu do templo se dividiu, rasgou de cima a baixo. O que era o véu do templo? Era um tecido fino que separava o lugar onde os sacerdotes ficavam de um outro lugar chamado Santo dos Santos. Era o lugar mais sagrado do templo de Jerusalém. E que o sumo sacerdote só poderia entrar lá uma vez por ano. Era proibido entrar 2 vezes, ou outra pessoa entrar. E tinha que ser uma pessoa de bom coração. Então, no momento que o véu do templo rasgou, é uma linguagem figurada, significa qual mensagem? É que qualquer um pode conversar com Deus, sem que Deus esteja circunscrito a um único lugar, como era a crença judaica em torno do templo de Salomão.
o lugar chamado Santo dos Santos, era o lugar que para os judeus, Deus estava lá. Era o lugar em que habitava o Senhor. E só o sumo sacerdote podia entrar. E era separado por um véu entre o lugar que os sacerdotes ficavam e esse lugar sagrado, denominado Santo dos Santos. Então o véu rasgou, ou seja, agora não existe mais o privilegiado. O que existe agora é a liberdade de oração, sem que se precise colocar ali um ambiente restrito para conversar com Deus. Então, aconteceu isso. E Jesus expirou. Mas vamos voltar ao que aconteceu antes. Ele então disse: Senhor, Pai, em tuas mãos eu entrego o Espírito, meu Espírito, demonstrando total fé, total sintonia com o Pai. Mas nessa mesma mensagem, tem uma frase que diz assim: em um momento Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Alguns pensavam que ele falava de Elias, alguns pensavam que ele estava chamando por Elias para libertá-lo. Tem alguns intérpretes que de forma ainda equivocada diz, não foi ele que disse, foi o bom ladrão que falou. Na verdade, Jesus disse, o primeiro versículo do Salmo 22 do rei Davi. O Salmo 22 diz, Senhor, Senhor, começa dizendo, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ali era o momento em que Davi estava dizendo, no momento de sofrimento, quando a lei divina atingia o rei, porque ele estava ferindo a lei divina pelas vias do adultério. Mas quando a gente lê todo o Salmo 22, a gente observa que esse salmo é um salmo messiânico. É um salmo em que Davi explica as agruras, os sofrimentos que o Messias passaria. Que bebeu de vinagre. Davi não estava tomando vinagre. Quem tomou vinagre? Quem bebeu vinagre? Jesus, no alto da cruz, depois que ele disse, tenho sede. Que foi a quinta declaração dele na cruz. Mas por que ele disse isso? Meus irmãos, Jesus teve 4 preocupações quando ele estava na cruz. A primeira preocupação, queria que o Pai perdoasse os que não sabiam o que estavam fazendo. Foi a preocupação de amor, a preocupação de perdão. A segunda preocupação de Jesus, com o pecador arrependido, que o defendeu diante da agressão do outro, e que prometeu que ainda ali, naquele dia, estaria no paraíso, dizendo que os seus mensageiros cuidariam dele para que ele não passasse por regiões umbralinas, trevosas, e cumpriu a promessa. A terceira preocupação de Jesus na cruz foi com sua mãe, que estava ao lado de João Evangelista, que era seu sobrinho, e disse para ela, mulher, eis aí o teu filho, apontando para João, ou seja, se dirigindo com o olhar para João. Eis aí a tua mãe. O que demonstra que Maria não tinha marido naquele momento, que José já havia desencarnado. E que a prova maior
de que Maria não teve outro filho. Porque ele não diria isso se ele tivesse irmãos. Cuida aí da minha mãe, você que é o irmão mais velho, o irmão mais novo, no caso seria mais novo. Então, não tinha ali nem enteado, nem filho de José. Então, ela tinha cerca de 50 e poucos anos, 53 por aí, e ele viu que a sua mãe estaria desamparada, significa dizer que ele cuidava da mãe, que ele era responsável pela mãe. Agora que eu não vou mais estar aqui, cuide da minha mãe. Honrar o pai e a mãe. Foi a terceira preocupação de Jesus, cuida da minha mãe. E a partir daquele momento o evangelista conta, João o recebeu em sua casa. Maria foi morar com João. João, que tinha em torno de 20 anos. E o evangelista diz que a partir dali, mesmo quando João foi para Éfeso, ele cuidou de Maria até o fim da sua vida física. Então essa foi a terceira preocupação de Jesus. E a quarta preocupação de Jesus, mais uma vez provar que ele era o Messias. E isso ele fez quando começou a recitar o Salmo 22, iniciando com o versículo 1. E depois ele cumpriu. Depois desse ato, ele disse, eu tenho sede. E deram a ele uma esponja de vinagre para que ele bebesse. E ele bebeu. E o evangelista diz, para que se cumprisse as Escrituras. Por que ele fez isso? Para fortalecer a fé em suas palavras, para que as pessoas acreditassem nele. E aconteceu. Porque depois de trovões, depois de escuridão, depois de terremotos, depois de materialização de espíritos, eles batiam no peito e diziam, realmente ele era o Messias. E até um centurião que estava ali, que certamente comandou a crucificação, disse, ele é o Filho de Deus. Todos os presentes estavam ali convencidos de que ele era o Messias. Compreenderam o que fizeram. Não durou muito tempo. Então, quando Jesus fala, Senhor, por que me abandonaste? Ou tenho sede, ele estava ali para cumprir profecia. Ele citou uma profecia, que era o Salmo 22, e depois ele cumpriu a profecia. Quando disse, tenho sede, está escrito. E depois que ele bebeu, aí ele disse, está consumado. Fechou. Cumpri minha missão. Agora, Pai, me leva, me tira daqui. E o fenômeno físico, o que eu acabei de falar aqui de fenômeno físico, talvez seja muito menos que o beabá do que realmente aconteceu. Mas a física terrena tenta explicar os fenômenos naturais que ocorreram com a saída desse poderosíssimo espírito, com uma luminosidade infinitamente maior do que o de uma estrela de primeira grandeza. Se pegar a luz de Jesus, com uma grande estrela, essa estrela se apaga diante da luminosidade desse espírito. Não apenas luz espiritual, luz mesmo, luz que dá para se ver. Luz poderosa. Se tem um sol que nos ilumina, tem outro sol que nos ilumina muito mais, que é o Cristo de Deus. Então Jesus não questionou, não disse que Deus tinha abandonado. Ele lembrou o Salmo 22, para que todos pudéssemos ler e entender que o Salmo falava do seu sofrimento na cruz.
E para confirmar isso, o que ele disse depois? Tenho sede para cumprir profecia. Então ele teve essas 4 preocupações. Ele teve essas 4 preocupações. Mas quem estava junto a ele na cruz? Maria, a sua mãe, a mulher mais corajosa que esse mundo já viu, não teve medo de enfrentar a sociedade com uma gravidez, como ela mesmo disse, mas eu não conheço homem algum. E o anjo Gabriel, o poderoso anjo Gabriel disse: Maria, para Deus tudo é possível. Negar isso, negar que uma célula espermática não pode se materializar no ventre, no útero materno, é negar o Evangelho. Ela concebeu virgem. Eu não conheço o homem. E sofreu depois a discriminação do noivo, que somente a recebeu quando recebeu um sonho, o aviso de que ele não deveria temer, porque o que foi operado em Maria era a obra do Espírito Santo, e ele aí a recebeu. Ele não fez escândalo, mas queria se afastar discretamente daquela jovem que tinha entre 15 e 16 anos. Maria era uma adolescente. Mas aquela adolescente era corajosa. Mas diante da cruz, vendo o seu filho ali pregado, o sangue correndo, momentos depois uma lança ainda o atingiria para confirmar que ele havia morrido. E para cumprir a escritura, não quebraram suas pernas. O que fizeram os soldados com os 2 outros. Mas dele saiu água e sangue. A água que simboliza a vida, e o sangue que simboliza a paixão do Cristo, o amor. Então estavam ali, próximo à cruz, um grupo, Maria de Nazaré, a sua irmã Joana de Cusa, Maria, esposa de Cleófas, mãe de Tiago, o menor, e de José. Estava ali também Maria Madalena, a única que não era parente, ou Maria de Magdala, Salomé e João. Só tinha um homem e 5 mulheres. O número 6 de Pitágoras, que simboliza família. Ali estava a família de Jesus. Mas também os evangelistas dizem que ao longe, os conhecidos de Jesus vislumbraram a cena do Calvário. Claro que sim. Quando nós falamos que os apóstolos saíram, abandonaram Jesus na cruz e só João ficou, não é verdade. Quem estava ali estava acompanhando Maria. Eram as pessoas ligadas a Maria. Porque não se pode negar que Judas Tadeu, que era também sobrinho de Jesus, teria debandado. Não se pode imaginar que Tiago Maior também tivesse fugido. Que eram primos, sobrinhos de Jesus. Todos os 11 apóstolos estavam ali, menos Judas. Ou melhor, todos os 10 apóstolos estavam de longe vendo a cena. Pedro, Bartolomeu, estavam ali à distância. E as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia. Mulheres como Madalena e as que estão ali mais próximos, que protegiam e bancavam as viagens.
Claro que também com a ajuda de Zebedeu, com a ajuda de Cusa, com a ajuda dos maridos. Então não se pode admitir que os 10 fugiram. Todos estavam lá, mas não estavam próximos, porque quem estava próximo a Maria? Os próximos de Maria, a sua irmã, os mais próximos de Maria. E João, que era o bem-amado, estava ali. Então esse grupo que não estava próximo à cruz, estava aqui distante, mas dava para ouvir. Esse grupo que estava diante da cruz, era um grupo que não estava ali vendo a crucificação. Era um grupo que estava dando sustentação a Maria. Joana de Cusa, Maria, esposa de Cleófas, Salomé, Maria Madalena, não estavam ali por causa de Jesus, estavam ali por causa de Maria. Agora, Maria estava ali por causa de Jesus. 6 pessoas. 5 pessoas acompanhando, protegendo Maria na sua dor moral imensa. Depois de Jesus, quem mais sofreu nesse planeta foi a sua mãe. Então tinham que estar ali cuidando. A frágil, mas corajosa Maria, que não teve medo de se aproximar da cruz do seu filho, que não teve medo, enfrentou, não teve medo dos soldados, que estavam ali jogando dados para saber quem ficava com as vestimentas dos acusados, dos sentenciados. Esse grupo chegou próximo, porque Maria teve coragem de se aproximar e ver o seu filho. Não teve medo de soldado, não teve medo de ninguém. Como ela não teve medo de nada, depois da revelação de Gabriel. E provavelmente a doce Virgem de Nazaré deve ter pensado, do dia que aquela criança nasceu, como ela surpreendeu os doutores do templo quando ele tinha 12 anos. As inúmeras curas que seu filho operou. A sua capacidade de proteger os mais oprimidos. O que se passou naquele coração é muito difícil de descrever, mas a dor de Maria foi quase igual à dor de Jesus. Ela não teve medo, e certamente deve ter lembrado das últimas palavras de Gabriel. Alegrai-vos, bendita é você entre as mulheres. Aquela jovem nunca poderia imaginar o que passaria depois de tantos anos. Então, ali estava o grupo, cuidando de Maria de Nazaré. Os outros estavam mais distantes, mas os afetos de Jerusalém, o povo que amava Jesus, os seus apóstolos, todos eles, com exceção de Judas, que já havia se enforcado, estavam ali. É só nós conhecermos melhor o Evangelho para nós verificarmos a realidade. Estavam todos ali. Não é porque eles não estavam ali junto a Maria que eles não amavam Jesus. Então as mulheres que estavam ali, que vieram com ele na Galileia, porque não estava perto da cruz, não gostava dele, não o amava, não é verdade. Quem estava ali próximo à cruz estava por causa de Maria. Se Maria não tivesse encarnada, ninguém ia se aproximar. Para quê? Não podia tirá-lo da cruz. Mas Maria fez questão de estar ao lado do filho, olhar para o filho, dar força para o filho.
dar energia para o filho, para dizer: eu estou aqui, eu não te abandono nem aqui. Então, meus irmãos, vamos guardar em nossos corações essas impressões. E que ela, a nossa querida Mãe Santíssima, esteja conosco quando estivermos em nossas cruzes. Lembremos de Maria e lembremos que ela não fugiu diante das possíveis ameaças que pudessem ocorrer ali. Desejamos a todos muita paz e que ela esteja conosco sempre. Muita paz. Meu distinto amigo e irmão Remídio, nós te agradecemos de joelho, viu? Continue assim. Aqui pede, depois da palestra, para que meditemos. Eu acho que meditação maior do que esta não há. Mas, como faz parte daquilo que a casa pede, então nós vamos obedecer com toda esta satisfação, embora a história de Jesus, ela fere o coração da gente, porque é triste a gente ver, ouvir a história como foi. A gente sente realmente o coração doer, a vontade parece que é de estar lá para defender o Cristo. Mas o papel não é esse. Nós possamos, então, sentir esta história, mas continuando o trabalho que o Cristo nos ensinou e seguir aquilo, todas as recomendações que Ele nos deixou para segui-lo como verdadeiros cristãos. E nós vamos então meditar. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo.